Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Lula ele tem uma estratégia na relação com as Forças Armadas. A estratégia dele em relação às Forças Armadas é construir um pacto de convivência e, aos poucos, ir mexendo em alguns setores para tentar democratizá-la. Um destaque aí dessa nova ida aí do Mauro Cid na CPI. Agora ele está na CPI do Distrito Federal, que é uma CPI que começou antes, não é a mista entre deputados federais e senadores que acontece no Congresso. E ele foi novamente fardado. Então aí, né, vai mostrando aí que ele não foi abandonado Ele não foi abandonado pelos militares. Continua com... A verdade, Dri, eu já disse isso aqui outras vezes, os militares nunca se incomodaram muito com essa coisa de corrupção. Eles têm uma prática corrupta. Sempre que foram governos. Há uma enormidade de escândalos na época dos governos militares na ditadura recente aqui. Sabe? Coitado, o general morreu pobrinho. Mentira! Tá aí, ó, o neto do Figueiredo morando em Miami, todo tranquilão, já pregando golpe, todos têm casas, apartamentos, terras, sabe? Foi um outro tipo de modelo de enriquecimento. Na época dos militares, a propina, né? Aliás, a mordomias foram daqueles tempos, as matérias das mordomias, do termo que foi cunhado pelo Ricardo Couto, é daquele momento histórico. Delfim Neto, que hoje é saudado por muita gente aí como um cara legal, quase um democrata, ele tem suas virtudes como economista, não é um idiota, é um cara culto, mas longe, né? Participou, ele teve entre aqueles que da reunião do AI-5 e não saiu do governo depois do AI-5. E o apelido dele era 10%. Delfim, 10%. Por quê? 10% o que significava? Preciso desenhar? Não. Então, essa coisa de ter CPF antigo te leva a lembrar assim, esses escândalos, né? Coroa Brastel, Ponte Rio-Niterói, tem histórias, Projeto Jari, e tantas coisas, a construção da usina de Itaipu, como foi, o que teve de escândalos. Os escândalos aparecem menos em ditadura, porque não tem imprensa livre. Vamos lá, vamos recuperar isso. Né? A gente teve matérias recuperando um tempo atrás, quantidade de escândalos da ditadura militar. E eles nunca deixaram de usar as suas fardas. Então, o Cid é mais um na fila do pão. O Caco Bock aqui da letra trouxa é quem ainda acha que farda seja sinal de honestidade e competência. Tem aqui, se o Lula não manda as Forças Armadas, vai mandado por ela. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Lula ele tem uma estratégia na relação com as Forças Armadas. A estratégia dele em relação às Forças Armadas é construir um pacto de convivência e, aos poucos, ir mexendo em alguns setores para tentar democratizá-la. Rovai, o que você acha disso? Eu acho conservadora demais a estratégia. Inclusive, ele colocou um cara, o Múcio, que é um sujeito que tá, por exemplo, entre o Múcio e um Flávio Dino, a distância de um oceano. Travessia de centenas e centenas de quilômetros. Né? Quem seria melhor para ser ministro da Defesa? Eu acho que o Flávio Dino. Eu colocaria alguém mais altivo, alguém mais firme, alguém que mostrasse que não ia ter brincadeira e que deixe reclamar e troca os comandantes. Eu não sou Lula. Ele deve saber melhor do que eu o que fazer, né?